Eu sempre chego causando, reclamando da vida ou elogiando alguma coisa, Dário. Pode Ou ver que eu tenho esse cantando. padrão. Ou, Hum. ou, né, fazendo uma dancinha e tal. Acho, Tá. inclusive, que faz um tempo que a gente não começa cantando e você deveria cantar um aí. Eu sempre tô com um pedaço de uma música na cabeça, gente. Sempre tô. E não Você passa. colocou uma música Chiclete outro dia na minha mente. No outro dia, faz um tempo já. É, mas Sério? era música boa, era música boa. Eu lembro, mas não lembro que música era. Inclusive, deu uma aumentada na nossa playlist lá do Corajosamente no Spotify das músicas, que eu comecei a ouvir música. Essa aqui não tinha Lineker? Não tinha. Pô, Tinha uma meu só, Deus, tinha que uma só. Que vergonha! Que vergonha. Aí eu isso? fui lá e enfiei um monte. Inclusive a Nina Simone também não tinha, tive que colocar. Eu, tipo, não acredito. A gente Nossa, tá vivendo a a vida e gente não tem que tá. colocar uma música da MC Tá, que eu gosto muito. Uma ou duas, na verdade. Depois eu vou mandar pra gente colocar lá. Tá. Você pode colocar, na verdade, né? Que você Ah, é é Deus lá. verdade. Eu te Eu dei bênção de Deus. sou, eu tenho todo esse poder. Vou colocar assim. E então tá, vamos lá pro Já nosso começou, tema. né? Dário já vai colocar isso aqui no ar. Que isso? Ai, Dário, hoje nós vamos conversar sobre sonhos. Por quê? Porque a gente falou nos últimos episódios de home office, de performance, a gente queria dar um tom um pouco mais tchutchuquinho, um pouco mais fofinho, um pouco mais, sabe, leve. Então, mas não é sonho assim, essa noite eu sonhei que eu estava andando de patins em cima da água e aí vem um tubarão. Não. Não, 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 não. Ninguém quer saber do seu sonho esquisito. Leve para sua terapia, interprete com o seu terapeuta. Inclusive, eu não quero saber de sonho nenhum, tá? A gente quer falar de sonhos assim, de futuro, o que que você deseja para o seu futuro. É sonho nesse sentido, entendeu? E não vai. É isso. Não vai ser interpretação de sonhos aqui. Sonhar com cobra, tal coisa. Sonhar com gente Joga no falsa. bicho. Né? Joga no bicho. Sonhou com cobra, joga no bicho. Inclusive, quer dizer, Cíntia, olá, ouvinte do Corajosamente, que Cíntia dedicou esse episódio ao Dário aqui, né? Porque ela está falando só com o Dário, eu nem estou aqui, ela está se comunicando com o Dário, e eu e os ouvintes estão só aqui ouvindo Cíntia enquanto ela conversa aí com o Dário. Olá, ouvintes! Olá, Demauro! Hum. Maravilhoso! Sempre muito bem iluminado, né? Se você não está vendo a cara do Demauro nesse momento, você olhe, por favor, o Spotify e veja como a luz tá boa. Nem parece que ele tá gripado, doente, se arrastando, lutando pela vida. E eu estou no escuro aqui e só tem essa luz ligada porque eu comprei um mini sol, como Cíntia nomeou o negócio, dois mini sóis, porque eu achei que era pouco. E na verdade é muita luz. Não, E é gente, isso. sério, quando ele ligou a luz dele, eu falei, Demauro, isso não é uma luz, isso é um mini sol. Você tem seu próprio sistema solar, entendeu? É isso, o nosso astro, né? Tá certo. É isso, Cíntia. Vamos falar de sonhos, então. E Vamos. nesse interpretações do sonho, acho que vale para um episódio no futuro, mas Cíntia está revoltada com esse negócio de interpretações de sonho. Talvez esteja revoltada com Freudinho, não sabemos. E vamos focar no sonho que são mais reais, sonhos que corremos atrás, fazer o corre da vida. É esse sonho, Cíntia. É esse sonho. E assim, gente, eu vim disposta a abrir o meu coração, a contar segredos da minha vida aqui, tá? Porque esse tema é muito delicinha. Então, assim, primeiro que eu queria dizer que existe uma máxima nesse meio do autodesenvolvimento, desenvolvimento, né, de habilidades e tal, que diz que a gente não deve sonhar, né? A gente deve ter metas, a gente deve ter objetivos, porque o sonho é uma coisa muito, como fala que não é palpável, assim, é muito Intangível. isso. Sonho é um treco muito, o meu sonho é conhecer a Grécia, tipo, mas quando, né? Que momento, lá, e não sei o quê. Eu acho essa ideia triste. Eu acho triste. Acho triste porque eu acho que o sonhar, ele não, assim, quando a gente, eu acho importante a gente desenhar meta, já falando sobre isso aqui, né, milhões de vezes e tal, mas eu acho que a gente tem que aprender a se permitir criar um futuro sem mais. Tipo, porque meu sonho é uma casa, mas, gente, ganhando o que eu ganho, eu nunca vou conseguir. Não, 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 não. Aí você já tá colocando freio no sonho e já tá ali. Não é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a sonhar com um futuro sem essas travas do, mas quanto eu ganho, mas nunca vou conseguir. Não, se eu pudesse mesmo sonhar o que eu quisesse, criar o futuro que eu quisesse, com as cores que sei lá,
que que eu faria? Como seria isso? E não sei se é a grande maioria das pessoas, mas muita gente tem muita dificuldade em pensar nesse futuro sem mais. Ah, mas eu não sei se eu tenho. Ah, mas eu não sei o quê. Não, você não consegue sonhar sem colocar empecilho nem no sonho. Você consegue, Bruno? Sonhar livremente assim? Eu acho que não sonhar livremente assim, a gente enlouquece. Porque se a gente for sonhar e aí pensar, eu quero viajar o mundo, e aí eu vou criar uma tabela, e aí eu vou colocar ali como eu vou fazer essa tabela para viajar o mundo, por quantos anos eu vou ter que começar, onde que eu vou ter que investir, o curso de qual otário que tá me vendendo um curso rico aí que eu vou ter que comprar e traduzir todo esse sonho numa meta real, é muito trabalho, e aí é muito tipo, não consegue, não é possível fazer. E eu digo isso pelo lado de que eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa que calcula, que faz isso, que faz aquilo, mas eu tenho muito, tive muitos sonhos e tenho muitos sonhos que são que eu não tenho a menor ideia como realizar eles. E inclusive, vou dar o spoiler aqui, que tive um sonho que eu não tinha a menor ideia como realizar, e no final realizei, que é quando eu era mais novo, adolescente, hoje eu vou dar um spoiler, eu vou dar um Eu spoiler. aqui, né? O quê? É. Mas eu quero muito. Você começou de uma forma tão gostosinha que vai abrir seu coração. Assim, eu quase falei, eu não vou falar nada, vou deixar essa mulher falar tudo. Mas eu não consigo calar minha boca, então eu vou falar. Não, Que eu vou é. contar, mas conta o seu da Tá. adolescência. Não, mas vou fazer a parte curta, depois a gente pode expandir. Que era. Que na verdade era o sonho da minha mãe. E eu acabei observando esse sonho. Não foi um sonho porque era dela. Na verdade, eu pensei, nossa, sonho bom, também quero. Não foi tão simples assim, né? Mas era o sonho de viajar o mundo. Era o sonho de viajar o mundo, de ir para países, de visitar. E se você me perguntasse, mas como que você vai fazer isso? Por onde você vai começar? E, tipo, eu sei lá. Eu não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus para ir para outro lugar. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou viajar o mundo? Gente, de E Mauro que não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus, hoje está morando onde? Não sabemos. É sempre um mistério a cada semana. é. E aí, quando eu vi, sim, eu já estava realizando esse sonho, já estava acontecendo e eu não sei, não foi algo que foi traduzido assim, sabe? Não foi, foi algo que foi acontecendo quando eu vi, já estava no meio daquilo acontecer, porque eu esqueci que aquilo era um sonho que eu tinha quando eu era adolescente. E imagina se eu tivesse só traduzido ele em dinheiro e em tabela. É óbvio, eu traduzi outros Você tinha sonhos. Tem coisas. chorado, desistido e falando, cara, Tinha. não vou conseguir esse Ah, treco. como que isso vai? Só a passagem de sair para outro lugar no Brasil já é. Pô, esquece e converter ainda para euro, para dólar, para franco, sei lá o quê, do meu Deus. Não, você desiste. R$ 1 dá, tipo, não dá pra comprar nem uma bala. Mas é esse o ponto. É, tipo, tem sonhos que eu acho sim que a gente tem que traduzir. Mas tem esses sonhos gostosos que a gente tem e que às vezes são coisas pequenas e a gente nem percebe que já realizou. E como a gente se perde nesses sonhos, sabe? Como a gente se, não, perde no sonho, não, como a gente se perde na vida, de não entender que a gente já tá realizando muita coisa, mas tem essa, que tem isso do mundo também, né? Que o mundo te coloca esses sonhos gigantescos, que não são seus. Ter um helicóptero, por exemplo. Quem que tem o sonho de comprar um helicóptero? Por que que você quer comprar um helicóptero? Foi o mundo que colocou esse sonho em você de comprar um helicóptero? Que você não precisa de um helicóptero, você pode alugar um helicóptero. Enfim. Não, mas tem que ser o dono, né? Mas ó, você falou uma coisa que eu acho um ótimo exercício para a gente fazer com os ouvintes, assim, né? Parar para pensar hoje nas coisas que você tem hoje e que já foram um sonho para você em algum momento e que estão aí hoje na sua rotina tão seu que você já esqueceu que você sonhou muito aquilo. Então, pode ser coisa pequena, aquele tênis que eu queria muito que eu amar, ou aquela, o sonho de ter minha mesa, meu cantinho, meu não sei o quê. Ou coisas grandes mesmo, a própria casa que você tá, o apartamento que você conseguiu comprar, ou aquele emprego que era que você mais queria na vida e tal, enfim, sei lá, pode ser o amor da sua vida, o que for. Mas vamos contemplar os sonhos que você já realizou, porque eu tenho certeza absoluta que hoje você está em volta, assim, rodeado de coisas que há um tempo atrás eram só sonhos, ideias, e que talvez você queria muito e nem sabia como ia conseguir, como o Bruno falou aí do sonho de viajar o mundo, né? Não só viajou o mundo, como morou pelo mundo e provavelmente vai morar em muitos outros lugares aí pelo mundo, conhecendo o Demaurinho como conheço. Ele está na Alemanha a qualquer momento? Pode acontecer. Uma temporada na Itália também. Inclusive, quando sair esse episódio que estarei na Alemanha, Cintia. Então, você ouvinte,
visitando uma amiga. Você, ouvinte, quando ver esse episódio, já estarei por lá, comendo um chucrutes. Desde pequena, eu tenho uma coisa de visualizar coisas, assim, de imaginar a minha casa dos sonhos, imaginar o, sei lá, e ficar viajando nisso, assim. Eu sempre fui uma criança que gostou de brincar sozinha, falar sozinha, demorava para dormir, ficava meio no meu mundo ali imaginário, sei lá, viajando, né? E depois que eu cresci, eu fui estudando e indo para o meu lado mais Azalauê, né, mais místico e tal. Então, tem uma galera aí que é mais mística que fala que a gente precisa contar para o universo que a gente quer, porque ele só precisa entender, ele é ótimo, né? Ele, o universo. Ele precisa entender o que você quer, sim, e pronto. O mais, o como que isso vai acontecer, não importa muito, né? Assim, importa a clareza do seu desejo. Mas eu acho que, e depois também trabalhando com desenvolvimento humano e tal, a gente vê comprovado cientificamente a eficácia de você visualizar coisas, né? De você se imaginar fazendo certas coisas, de você já ir criando no seu cérebro essa realidade que você quer atingir, lá, tudo isso. Só que isso sempre fez muito sentido para mim, porque eu sempre fiz isso, porque eu gosto muito de fazer. Então, é, eu tenho vários exemplos de coisas que eu sonhava, que eu não fazia a menor ideia do que ia ser, como ia ser, mas que eu tinha assim, eu me visualizava, e sempre muito direcionado em como eu queria me sentir e que se tornaram realidade. Então, eu lembro que quando eu estava no começo da faculdade, eu comecei a faculdade numa certeza, assim, muito eu achava, nunca fiz faculdade de psicologia achando que eu ia ser terapeuta. Eu achava que eu ia trabalhar com grupos, assim, com gente, sabe? Eu não sabia direito o quê, mas eu achava que não ia ficar no individual. E eu sempre me imaginava formada, chegando num lugar X, não sabia, era só minha visualização. Alguém vinha me receber, conversava ali comigo, e me levava para uma sala que tinha um monte de gente me esperando e eu falava com essas pessoas. Era essa a minha visualização e eu me sentia bem confortável fazendo isso e tal. E eu fiquei a faculdade inteira meio desenhando isso na minha cabeça, assim e tal, enfim, né? E quando isso foi, tipo, eu fiz faculdade de 2004 a 2008. Eu acho que foi em 2012, 2011 que eu dei meu primeiro treinamento. E foi exatamente assim, eu cheguei assim, num lugar, aí a secretária veio, você que é a fulana, não sei o que, o pessoal já tá na sala, me levou pra sala, eu cheguei, a sala tava cheia, enfim. E eu demorei para entender a sensação que eu tive é, nossa, já estive aqui, sabe, assim, já passei por isso, assim. Mas não, era uma empresa que eu não conhecia, nunca tinha dado treinamento na vida e tal. Mas depois eu lembrei que eu já tinha ficado a faculdade inteira desenhando isso na minha cabeça de alguma maneira. Só que eu não, não é que eu fazia minha visualização pensando, nossa, eu vou me formar, vou dar treinamento. Não, mas era essa cena que ficava na minha cabeça. E depois, né, desse treinamento, eu fiz isso milhões de vezes, né? Cheguei num lugar, alguém me recebeu, me levou numa sala, não sei o quê, não. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando, quando eu me divorciei e a gente conversava, e a Pri adora essa história, né? Porque ela sempre fala, você tem uma mentalidade bem forte, né? Assim, que as pessoas perguntavam, mas você vai querer casar de novo? Você vai querer não sei o quê? Nananã. E quando eu falava o que eu queria, eu falava assim: eu quero acordar de manhã, ir para a cozinha e encontrar o meu marido ali, fazendo café, cuidando de mim. Não sei, para mim, aquela cena dele estar fazendo café era uma coisa muito simbólica do que eu queria, do todo que eu queria. Mas aquela cena era muito simbólica e sempre que eu imaginava, que alguém perguntava, eu imaginava isso. E até hoje eu brinco, né? Porque quem faz o café aqui em casa é o Lu. Então, todas as vezes que eu acordo de manhã, eu chego na cozinha, ele tá fazendo café, eu penso, nossa. Meu Deus, estou dentro do meu sonho, né? Cheguei aqui e tal, enfim. É, Eu tenho mais outros exemplos, mas eu tenho essa coisa muito forte, gente, desde sempre, assim, de visualizar coisas. Eu vou fazer uma pergunta que simplesmente me veio na cabeça, que é importante pôr para fora as coisas.
É o fazendo café com roupa ou sem roupa, De esse sonho que você tem? cueca. De Não, cueca. de Hum. cueca era o meu sonho, era de Uhum. cueca. Tipo assim, nossa, como eu tô em casa fazendo café de cueca, entendeu? Uhum. Tá bom. Só, tá bom, não vou perguntar mais nada, era só isso mesmo. Esse que você colocou é um ponto legal, porque quando eu falei do viajar ao mundo, eu não me imaginava tão presente assim nos lugares, porque eu nem conhecia o mundo direito. Eu só sabia que tinha locais bonitos, e aí eu não sabia como era estar naquele local ali, sabe? Não me colocava naquilo. Mas eu acho que esses sonhos que você colocou, que você se vê fazendo coisas, eu acho que esses são os mais gostosos. Que até tem alguns momentos, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que às vezes você sente até como se fosse um déjà vu ali, mas é porque você já sonhou tanto em estar fazendo aquilo, que é isso, ele está acontecendo porque você já se imaginou muito ali, e alguma coisa você já se imaginou muito parecida está acontecendo ali naquele momento. Ah, ou talvez seja só um déjà vu mesmo, que a memória entrou, Sim. a experiência entrou na memória ao invés de entrar na experiência que está acontecendo agora. E eu lembro de ter, quando eu era criança, eu me via ensinando pessoas. E eu não tinha reparado que isso era algo que eu quis desde criança, de dar mentoria para pessoas, de ajudar pessoas, sabe, a ensinar, compartilhar coisas, aprender coisas. E eu só fui ver isso depois de anos, o que já tinha acontecendo, e eu pensei, nossa, na minha cabeça eu imaginava de uma outra forma. E eu não via que estava acontecendo, só que de uma forma diferente, porque o ambiente em que eu estava vivendo aquilo não era o ambiente que eu tinha imaginado. E é claro, no final, o resultado foi o mesmo. E eu lembro de sentir essa alegria, assim, de pensar, nossa, é isso. Eu joguei para o universo que eu queria isso, e eu estava fazendo já. E de novo, já tinha passado um tempão e eu não estava vendo que aquilo já estava acontecendo na minha vida e continua a acontecer hoje, que era algo que é isso, eu acho que é um desafio muito bom de jogar, de justamente de pensar em coisas que a gente queria fazer e sonhava, e a gente arranjou outro jeito de fazer, de uma outra maneira. E que maravilhoso, como isso é maravilhoso de... Eu acho que quando a gente fala assim que você joga o que você quer para o universo acha o caminho, no fundo é assim, o nosso cérebro acha o caminho, né? Então, Profecia autorrealizadora. seu cérebro vai dar um jeito de te orientar para aquilo acontecer. Mas isso também é bom para a gente ver o que a gente não quer fazer. Então, às vezes você fica pensando muito, eu queria tal coisa, eu quero ser, sei lá, gerente, não sei o quê, tá. Cara, faz uma visualização de como seria o seu dia como gerente, assim, você chegar na empresa, em primeira pessoa mesmo, se vê, se enxergue, né? Se veja chegando, indo para sua mesa, o que vai acontecer, as reuniões, que tipo de mensagem você recebe, não sei o quê. Você realmente é aquilo que você quer sentir mesmo? Porque talvez você fale, nossa, não era bem isso, né? Então, eu acho que as visualizações, elas sempre me ajudaram também a tirar algumas coisas que talvez eu tivesse meio equivocada ali do que eu queria e tal. Dessa parte de gerência. Caso você queira saber como é ser gerente, manda uma mensagem pra gente no Corajosamente, @Corajosamente Pergunta para mim que eu Podcast. falo. Pergunta pra mim, pro Demauro, que estou lá no Corajosamente também, porque estou aqui gerenciando pessoas, aprendendo e ensinando pessoas há muito tempo. E vai ser um prazer conversar como essa loucura e essa maravilha que é gerenciar ser humano, tá? Desenvolver gente, né? Desenvolver Sim. gente. É. E, e eu acho que o desafio de sonhar é sonhar sem colocar limite, né? Porque a gente naturalmente coloca limite. E eu acho que a gente tem o medo da gente se frustrar, ou sei lá, é tão grande que limita também nossa capacidade de sonhar, né? Quando a gente foi alugar nosso apartamento, eu e o Lu, eu lembro que, tá, vamos fazer a lista de tudo que a gente quer, não sei o quê, tá, mas assim, você sabe que a gente não vai achar um apartamento que tenha tudo, né? Vamos até fazer uma coisa de prioridade, porque não vai achar. Na minha cabeça, a gente ia achar. Óbvio que a gente ia achar com tudo, porque eu não gosto de sonhar com mais, sabe? Não gosto então, eu quero assim, mas se não tiver, não sei o que lá. E, e como eu também já vinha pensando assim, quando a gente foi morar junto, eu já vinha pensando em mudar do apartamento que eu tava, que foi o apartamento que eu fiquei na pandemia e tal, né? E eu já tinha uma ideia das coisas que eu queria. E quando eu coloquei na lista tudo que eu queria, e a gente achou o apartamento que tinha tudo, tipo, todo mundo, nossa, que sorte, não sei o quê. Não, não é sorte, não é sorte. É porque a gente estava muito direcionado para aquilo, assim, né? Hum. Então, é, mas e se não achasse, não sei o quê? Eu ia lidar com a minha frustração, eu ia dar conta e tal, mas.
Eu prefiro lidar com a frustração caso ela aconteça, não quero lidar antes. Ah, eu vou ficar, dar uma segurada na minha empolgação, porque não quero, né? Hum. Não, Sabe, eu tive um período assim de segurar a, não é a ansiedade, mas a expectativa. 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 Essa é a palavra. Isso. Eu teve um período, eu acho que por 1 ou 2 anos eu aprendi, eu me forcei a diminuir minha expectativa sobre as coisas, para me frustrar menos. Eu não lembro por que que eu fiz isso, mas passou, graças a Deus, viu, terapia? Mas passou, esse de diminuir a expectativa, parei com isso, tomei vários tapas na cara. O que você tá fazendo? Você tá louco? Não, louco não, né? Eu lembro de como isso na verdade era ruim, porque acontecia as coisas boas e eu não tinha essa percepção, porque eu tinha tanto diminuído essa expectativa, que na verdade as coisas boas eram meia boca, sabe? E aí, tipo, isso era uma bosta, porque é como aquilo, né? Você tentando controlar o sentimento e afeta um monte de outra coisa, caga um monte de outra coisa que você está fazendo isso. E eu lembro quanto isso foi triste de fazer. Não foi tão ruim, mas foi triste. E que bom que eu desliguei isso, porque agora eu tenho expectativa mesmo. E se der certo, maravilha, e se não der certo, não deu, vai fazer de novo e tá tudo bem, vai acontecer em algum momento. E lembrei de uma outra coisa que enquanto você falava, que é voltando um pouco no seu ponto, que é eu detesto ler signo, porque eu acho que o signo te força à profecia autorrealizadora, porque ele te diz se o seu dia vai ser bom, ou se o seu dia vai ser ruim, ou se aquela semana vai ser boa, ou se Não, você tem mas que ser de isso maneira não é X ou signo, isso é maneira Y. horóscopo, O horóscopo. horóscopo. Isso, É, que é obrigado. o É, negocinho do dia lá, né? Ai, fique exato, esse negócio do atento, dia. A o nomenclatura horóscopo. eu não sei. O horóscopo. E eu sou de signo de touro, aí o signo, e eu tenho uma amiga que postava direto no Instagram dela, que é de touro também, e aí eu dei mute nela, eu não conseguia ver, porque eu ia ver o story dela e tava lá o que, que ia acontecer. Eu não quero. Ela parou com isso, eu já tirei o mute de Não, colocar esse negócio. você é tão taurino que é teimoso até no horóscopo. Ah, tá falando que meu dia vai ser ruim? Não vai. Agora não vai, esse dia vai ser bom. Talvez eu seja assim mesmo, porque eu que decido se vai ser bom ou não. Eu que vou decidir. Tipo, tá, beleza, hoje eu quero que ele seja meio ruim mesmo, porque eu não tô muito bom. Ai, seu dia vai ser meio pesado. Vai, porque eu tô sentindo mesmo que vai, então tudo bem. Mas eu acho que essa coisa de sonhar sem mais, sem empecilhos e sem travas, eu acho que é uma habilidade, que é uma coisa que a gente treina, que a gente. Porque eu estava no almoço hoje conversando com o Lu sobre isso, porque a gente estava falando, né, que eu ia gravar à tarde e tal. Inclusive, eu gostei mais de gravar à tarde, porque eu consigo conversar mais antes sobre o assunto, porque de manhã eu acordava e já estava no assunto, sabe? E aí ele tava falando, nossa, mas para mim, eu prefiro, se eu fico sonhando muito, isso vai me deixando, se eu fico pensando muito no que eu quero, não sei o quê, eu vou ficando meio ansioso, porque eu não consigo não pensar em o que que eu tenho que fazer para atingir aquilo. Aí eu, tá sonhando errado. Não, 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 não é para isso. O como você vai conquistar isso, no nosso dia a gente já pensa, né? A gente já tá vendo quando a gente ganha, quanto não sei o quê, lá, lá, lá. Não, a hora de sonhar é uma hora sagrada, não é hora de planilha. Planilha e sagrado não pode estar na mesma frase, entende? Sonhar e sagrado pode, combina. Planilha, não. Então, assim, na hora de sonhar, é só se ver fazendo o que você quer, o que que você vai estar sentindo, identificar como você quer se sentir, por que que você quer aquilo. Então, eu quero conhecer o mundo. Talvez você não consiga nem imaginar o que que você vai conhecer, porque o mundo é muito surpreendente. Mas essa sensação de liberdade, de surpresa, de arrebatamento, assim, tipo, nossa, aquele lugar, ou aquelas pessoas, aquela situação. Isso você consegue saber que você quer ter, que você gosta disso, né, e tal, enfim. Então, é isso que tem que direcionar, é o emocional, não é o racional, a conta, a planilha, a meta e tal. Eu, como uma pessoa muito lógica também, entendo o Lu, entendo esse local. E você falando isso me fez pensar que eu acho que depende do sonho que a gente faz essa planilha ou não.
Por quê? Ah, por Vou contar quê? um outro sonho que eu lembrei agora. Cadê meu cigarro imaginário Pega aqui? o Pra cigarro eu... imaginário. Eu tenho o coisa labial aqui que eu vou usar de cigarro imaginário. Ah, Porque esse meu sonho de viajar ao mundo é assim, meu Deus do céu. O que que é viajar ao mundo, né? A gente não consegue nem traduzir o que que é pegar vários aviões, reservar hotéis, restaurantes, locais que você vai visitar. E aí ele entra nesse local, é tipo, é grande demais para o meu cérebro entender o que está acontecendo e como que isso vai ser realizado. E aí tem um outro sonho que é, não é tão grande assim, e talvez eu poderia fazer nesse fim de semana. E aí você vai ver quanto custa. Aí você vê que não vai fazer no fim de semana. Porque você não tem dinheiro para fazer esse fim de semana. Não como se você já não soubesse, né? Que você não ia fazer no fim de semana. Talvez daqui uns 2 ou 3 anos guardando muito dinheiro. Porque o que eu tinha, isso veio quando adolescente, até depois do viajar ao mundo, que era pular de paraquedas. Era um sonho que eu tinha. E eu fui, entrei no site de Boituva lá e vi que, eu não vou esquecer, era 3 mil e pouco o valor. E é tipo, o adolescente brasileiro vai ter 3 mil e pouco pra pular de paraquedas. Eu não tinha nem autorização pra voltando à pular. história, o Não, adolescente não tinha dinheiro para o ônibus, quem dirá para pegar, se jogar não, de um avião 3 em mil e pouco. movimento, E né? sei lá que ano era isso. E aí eu vejo o quanto hoje eu salto de paraquedas. E saltei em vários locais. Mas era isso, era algo que foi num local em que morreu de uma forma maior do que o viajar ao mundo. Porque fazer a planilha mata o sonho. Dá uma matada. E é óbvio que tem sonhos que você tem que fazer uma planilha, você tem que colocar objetivo, você tem que guardar dinheiro. Eu não estou excluindo nada disso. A gente está falando pelo outro lado aqui. Eu também É, não estou é. excluindo. Então, você ouvinte, a gente está falando mais pelo lado do sonho mesmo. E sobre a lógica disso, a gente talvez até fale no outro episódio, mas acho que a gente já tocou isso aqui. E eu acho que mata justamente por isso, porque assim, porque a gente é fudido, né? Como que você no Brasil vai ter dinheiro para fazer as coisas para viajar e tudo mais? E aí ele mata num local onde eu até penso no pular de paraquedas, eu já tinha dinheiro e eu não lembrava desse sonho. Eu não lembrava desse sonho e não lembrava de outros sonhos que eu tive também, que eu não vou lembrar agora, mas eu lembro dessa sensação de outros sonhos que eu já podia fazer e não, eles morreram, porque foram justamente sonhos em que eu tentei colocar lógica, que eu tentei planejar e eles entraram num buraco. Tipo, foram, não sei se O impossível, bloqueados. né? Isso é É, impossível, isso é muito é difícil. impossível. Tipo, isso não vai acontecer. Mas talvez, ah, eu não acho que é uma regra, né? Mas Uhum, para mim, quando eu sonho sem limites e tal, não sei o quê, me vejo na situação e tal, eu já me convenci que aquilo é possível, entendeu? E aí, aham, meu filho, fudeu, porque daí não tem volta. Ah, mas da planilha não deu. Não, não deu agora. Vai ficar aqui, vou salvar aqui nas pastas para o futuro e eu vou olhar depois. Sabe, eu já estou convencida, entendeu? Não tem mais. Já estou convencida, acabou. Agora, tá muito caro. Não, tá muito caro ainda, mas vou ficar entrando aqui para ver se vai ficar mais barato. Vou ficar, sabe? Agora, eu uhum, acho que se eu fosse direto para a planilha, sem ter vivido lá no meu sonho, na minha cabeça aquilo, aí não, aí eu não ia conseguir. O meu apartamento que eu queria, eu já tinha imaginado como seria, como que ia ter vista, que não sei o quê, que ia ter na varanda. Na minha cabeça já estava mobiliado o negócio. Não vai ter volta, entendeu? Não vai ter volta. uhum. E, Agora, se eu tivesse planilhado de cara, eu não sei, assim, eu acho que eu não. É isso, eu não estaria convencida e eu não ia ficar lutando muito por aquilo, sabe? uhum. Mas eu acho que depois de um certo tempo, ou depois de um certo período de planejar esses sonhos e tudo mais, e claro, uma condição de carreira que a gente tem hoje, a gente até gravou um episódio sobre carreira, inclusive estará na descrição desse episódio, se você quiser saber mais sobre isso. Mas eu acho que os sonhos agora entram num outro local, e talvez até porque a gente já realizou esses sonhos, que a gente achava que, meu Deus do céu, como é que faz isso? Não sei nem, não tem nem roupa para fazer esse sonho. Como é que eu vou fazer? Eu acho que porque a gente já realizou esses sonhos, é por isso até importante fazer essa reflexão de sonhos que você ouvinte já tenha realizado, porque isso empodera a gente. Empodera a gente para saber que, tipo, outros sonhos que eu tenho vai acontecer. Esses sonhos vão acontecer. E o empoderar a gente ajuda a justamente os sonhos acontecer. Porque é um sonho que ainda mais. Como você falou do apartamento ali, eu tenho certeza que eu ia. Você tinha certeza que você ia achar esse negócio? É isso. Você sabe que outros sonhos que você teve aconteceram, porque aconteceram, que tinham que acontecer.
E aí você sabe que isso vai acontecer de novo, e você sabe que vai acontecer de novo. E quando não acontece, não vai ser agora, vai ser o ano que vem. Então, vou ficar por enquanto nesse aqui, porque depois vai acontecer. Você tem certeza que vai acontecer. E eu acho que é isso, esse empoderamento da gente saber que vai acontecer, sabe? De ter certeza que vai acontecer. Não é o sonho só pelo sonho. E não é essa certeza também de 100%. É claro que tem um pequeno medinho ali. Mas é tipo, ele fica embaixo, ele é esmagado, assim. Porque, tipo, vai acontecer. E vai acontecer mesmo. É simples assim. Não sei como, É. mas vai. E uma das coisas mais legais de ser terapeuta é porque a gente acompanha isso de muitos pacientes, né? Assim, deles. A gente estimula o sonhar. A gente não, não sei porque talvez tenha terapeutas que não façam isso, né? Eu, enquanto terapeuta, eu gosto de estimular o sonhar, de construir isso com eles, de pensar possibilidades, sabe, de alimentar isso. E quando eu vou acompanhando isso sendo realizado, é muito legal, assim. E essa potência que a pessoa ganha quando ela realiza, poucas coisas na vida dão, né, essa potência, essa força e tal. Então, e eu lembrei de um ponto agora de você falar isso. Eu lembro talvez, várias coisas até de você ter falado do taurino, né? Eu lembro de um professor que eu falei um sonho pra ele e ele falou que eu não ia conseguir. E eu lembro que aquilo, na verdade, me Nossa, que virou, horror! me fez ao contrário, me virou girar e ali eu consegui, óbvio. Porque eu fui movido pelo ódio, que também é uma boa motivação para realizar o sonho, hein? Quando alguém te diz que você não vai conseguir, você vai lá e esfrega na cara da pessoa que você É que consegue. tem gente que acredita, né? Que a pessoa fala que você não vai conseguir, tem gente que acredita e tem gente que fala, ah, é? Não, peraí. O É, problema é acreditar, né? Quando o outro fala então, alguma coisa. mas esse é um ponto que eu queria trazer, que é eu não acreditava quando alguém me diminuía. E é diferente quando me impactava, né? Quando alguém falava algo que me machucava ou algo assim, é óbvio que me machucava e eu ficava pequeno e tudo mais. Mas quando falava sobre o meu futuro e falava sobre coisas que eu queria, eu não acreditava, eu não aceitava, eu não queria aceitar. E era uma cegueira, eu tava cego, era tipo, eu não aceito isso, não vai ser dessa maneira, sabe? Você tá dizendo que eu não consigo, que não vai acontecer. Ai, E eu Bruno, lembro disso graças de. a Deus, né? Que É, você não acreditou, meu Deus. é. Vem aqui, me dá um E, abraço, meu seu maravilhoso. E esse é um ponto que é importante trazer, que é, tem várias pessoas que não sonham, ou que já sonharam e não conseguiram, e sem intenção elas vão afetar isso na gente, né? Tipo, você não vai conseguir e não vai dar certo, e tipo, eu acho que entra nesse outro ponto do triste, né? De que eu fico triste que você pense que as coisas não vão dar certo, porque tanta merda já aconteceu na vida dessa pessoa, ou sei lá, o que. Mas eu, tipo, não, eu vou viver e vai acontecer, sabe? Eu quero que aconteça e vai acontecer, de alguma maneira vai. Eu acho que esse acreditar, essa fé, essa parte é muito importante. E traz alegria, né? Porque se a gente for só viver na realidade, no preto e branco, no 880, tipo, muito triste. É muito triste viver só na tradução de tudo para a realidade. E a realidade que a gente vive hoje, de ir para o espaço e tudo mais, só acontece que alguém imaginou um dia que era possível ir para o espaço, que era um dia possível voar no avião. E tudo era loucura naquele período. Quando os irmãos americanos, o Santos Dumont estavam fazendo os aviões e tudo mais, as pessoas, não vai dar certo, você tá louco. E eu, tipo, não, vai dar certo, porque alguém acreditou. Alguém também tinha dinheiro para investir para fazer o avião, né? Óbvio. Alguém Mas era herdeiro, né? Ali e tal, alguém era enfim, a gente herdeiro, é. sabe. Nesse caso do avião, é. É. Beijo, Santos Dumont, se estiver ouvindo a gente, querido. E a família teve escravos e tudo mais. Mas enfim, esse não é o ponto do podcast, né? E eu acho que tem um outro fator também, que é. Esse é um fator mais delicado. E eu acho que é uma coisa do. Quando a gente tem esses sonhos, existe um fator que. Eu lembro, a minha mãe era uma pessoa muito religiosa. E eu acho que o ponto de religiosidade que ela tinha criava uma inabilidade dela para os sonhos dela, sabe? Porque era um local em que ela colocava que é o entregar para Deus, que Deus vai prosperar e vai fazer acontecer, sabe? Eu acho que essa é uma visão, e eu acho que tudo que a gente está falando aqui se aplica nessa mesma frase, porque é essa esperança e esse sonho, mas eu acho que existe ainda uma coisa de que a gente não pode só ficar passivo nesse sonho, sabe?
E é um meio termo onde não é criar uma planilha e não é ficar passivo. É viver num ambiente onde você sabe que vai dar certo, você não sabe como, mas você coloca energia para aquilo ir. E aí acontece. Porque até eu lembro quando as pessoas falam de colocar na mão de Deus que Deus vai fazer acontecer, eu penso, mas Deus já não está fazendo acontecendo? Porque você está pensando que vai dar certo, você tem energia para fazer, você vai colocar energia, então ele já te dando todas as ferramentas. Isso já não Vai é lá e Deus te dando continua. ferramenta. É, ele já é Deus É, te dando todas as ferramentas. Porque e existe uma mensagem também, né, que a igreja traz esse ponto de que ele proverá tudo. E, tipo, ele já tá te dando muita coisa para você continuar estudando e fazendo e trabalhando, e energia, e saúde, e família, e amigos, e felicidade, e tudo mais. E eu acho que é importante esse não ficar no inativo e não traduzir 100% na planilha, porque os é. dois te impedem, de alguma maneira. E, e eu acho que ainda tem uma coisa no discurso religioso que eu acho complexa, assim, que é o lance do merecimento também, né? Assim, o quanto eu Uhum. mereço, será que eu mereço? Ou merecer, não saber exatamente qual que é essa lógica de Deus para o merecimento, né? Porque tem lá as regras, os mandamentos e tudo, e você segue, nananã, mas não consegue necessariamente o que você está querendo, então tem isso também, né? Mas eu- de novo, eu não acho que tem problema fazer, você destrinchar suas metas em 1000 etapas e tal, não sei o quê. Mas eu acho que para isso ser prazeroso mesmo, a gente tem que estar ali se vendo na situação, se visualizando e ter passado por uma parte emocional, sabe? Eu acho que se dá para racionalizar em etapas e tal, eu acho que quando a gente convence o nosso lado emocional, o resto é arrastado junto. O racional não tem tanta força assim como ele acha que tem para conquistar coisas, né? E sobre merecimento, eu vou dar um spoiler que é, a gente merece sim, merece muito amor, muito cuidado, muita viagem, muito, merece muito. A gente merece. A gente já falou sobre Merece isso comer aqui. bem, merece Uhum. estar com gente boa, com gente delícia, merece morar bem, né? Merece aprender, merece ensinar, merece. A gente merece. Infelizmente, não é tão simples assim na sociedade que a gente vive e a gente esquece às vezes que merece, mas a gente merece sim. Por mais que a gente sonhe sem limites, a gente não faz ideia do que está vindo por aí, né? Quando eu comecei a atender, acho que na primeira ou segunda clínica que eu comecei a atender, eu atendia numa sala, num lugar que eram quatro consultórios de 4 terapeutas e eu sublocava uma salinha lá, que era uma salinha pequena e tal, assim, bem simples, assim, pequeno, divã, poltroninha, não sei o que, nada. E aí, eu sempre ia atender, chegava correndo, os outros terapeutas estavam atendendo e tal. E aí, um dia, eu era a única que atendia no sábado, e eu não atendia só no sábado, atendia no sábado, 7 da manhã, porque eu atendia uma enfermeira que fazia plantão, e eu atendia ali do lado do Hospital das Clínicas, e ela trabalhava no hospital, então ela saía do plantão e ia para terapia. Imagina, né? Sábado, 7 da manhã. É isso, minha gente. Atenção, meus pacientes, me valorizem, tá? Tava eu lá em 2009 atendendo. E aí, acho que uma das vezes que eu tava lá, a terapeuta lá que eu sublocava, a sala, ela falou: Ah, Cíntia, se você puder colocar água nas plantas das outras salas e tal, porque você não sei se era férias, sei lá. Bruno, quando eu entrei nas outras salas, eu quase assim, eu não sei nem te explicar, porque na minha cabeça eu nem imaginava o que eram as outras salas, porque eu estava tudo fechado. Cara, eram umas salas, assim, gigantes, lindas, uns janelões, cheios de planto, divã maravilhoso, assim, sabe aquele consultório de terapeuta, você pensa, meu Deus, que é isso, sabe? Que coisa maravilhosa. E assim, era todo bambu, madeira clarinha, o outro era couro, mogno, uns negócios, enfim, o outro era todo, e a outra era a sala toda clarinha, assim, poltrona branca, não sei o quê. Enfim, aquele dia começou meu rolê de eu quero ter meu consultório e não sei o quê, e lá, 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 e me visualizando e tal, não sei o quê. Gente, eu nunca na minha vida ia imaginar que eu estaria atendendo do meu escritório, da minha casa,
com o meu pezinho no meu tapete quentinho aqui de aquecer meu pé. Tipo assim, eu nunca na vida eu ia imaginar isso assim, nunca. Eu podia sonhar tudo que eu queria, o consultório belíssimo, do jeito que eu quisesse, mas assim, eu nunca ia conseguir chegar no que eu faço hoje, assim, saio, vou lá tomar meu café, volto plena, sabe? Hum. Que loucura. Cíntia no seu consultório com duas cadeiras de praia, o que eu visualizei aqui, uma para ela, uma para o paciente, aquela que abre um pouco as pernas quando você senta, eu vendo os outros consultórios de bambu ali. Meu Ah, Deus, hum, Bruno, você não tem, é que você não tem noção a diferença que era, assim, foi um negócio. Eu falei, mano, que isso, gente? Isso aqui cabe três famílias, né? Só dessa sala aqui dá pra morar três famílias. Precisa de tudo isso desse tamanho? hum. Que loucura. Quase morri. Sabe que você dizer isso me fez pensar num ponto também dos sonhos, que é a gente também precisa de inspiração para os sonhos, né? É importante isso, porque você pensar no seu consultório ali, você tava, o quê? Feliz com suas cadeiras de praia ali, É atendendo. Tava tipo, plástico. minha vida tava ótima. Aí você foi lá e viu que a vida poderia ser melhor. E aí pensou, puta merda, agora já era, expandi meu sonho, já vou ter que fazer isso. E aí, não só o bastante, descobriu que o próximo nível desse consultório fence, chique, que é a própria casa, com essa biblioteca maravilhosa no fundo, com o tapetinho que esquenta o pé, com os Ai, gatinhos ali na maravilhoso. porta, com o marido de cueca fazendo café, e é isso, tipo, o que você quer da vida? Que se o seu sonho só vai melhorando, ó. Hum, hum, Meu Deus, hum. gente. Nossa, tinha até esquecido disso, Bruno. Que choque, enfim, que choque. É. E eu acho isso também legal nessa parte de sonhos, quando você realiza e depois aquilo virou só uma coisa normal, assim, na sua vida, sabe? Eu acho isso tão legal, quando você tinha um sonho. Eu vivi algo assim esses dias. Eu fui em algum restaurante chique. E eu lembro a primeira vez que eu fui num restaurante chique, eu era estagiário, trabalhava num hotel, o hotel era 4 estrelas, restaurante chique. Eu não sabia nem, eu tinha todos aqueles talheres, aqueles copos, tipo, o que que eu faço aqui? Eu não sabia nem que sentar, onde botar o guardanapo. E aí eu tava nessa semana nesse local, eu sentei e me senti em casa, assim. E eu pensei, me veio a lembrança do Bruno lá, com 20 anos, estagiário, que usava roupa maior do que o próprio Kobe, tão magrelo que eu era, e a roupa que comprava na Dava? Pernambucanas, É. que era na Pernambucanas. E que se você já usou roupa da Pernambucanas, você sabe que a roupa não serve em você, a roupa da Pernambucanas. Enfim, ela não foi feita por ser humano normal. E Não sabia disso. não foi, não foi. Traumas da vida é as roupas da Pernambucana que eu usei. Mas é isso, e aí você entra num local onde veio essa lembrança gostosa de pensar como foi pra mim no passado, ter um sonho de querer estar nesse ambiente, que hoje não é meu sonho mais. Eu tento evitar locais muito chiques, porque a gente já gravou um episódio que eu odeio essas regras de etiqueta, quero comer com a mão e não posso, que tem que usar o talher do tamanho certo. Não, claro que eu sei fazer isso, né? Eu sou uma pessoa civilizada, mas não quero. Quero viver. Eu sou civilizada. Gente, ele é civilizado, mas ele não gosta de roupa oversize. Ele é contra, entendeu? E é isso. Beijo, pernambucanos. Mas se você quiser patrocinar a gente, eu gosto, tá? Beijo. Fazem uns 20 anos que eu usei a roupa deles. Eu nem sabia que pernambucano vendia roupa. Pra mim, era Claro que roupa de vende tudo. cama, Tem sei lá. carne, tem até carne, sim. Quer dizer, o que que não tem carne, né? É. Bom, vamos para dicas. Se você tem mais algum ponto de sonho que você quer passar? Não, lembrei de várias coisas gostosas aqui. Muito bom. Esse Ai, muito tema bom, sugerido por né? Cintia Cruz, maravilhoso, né? Ah, Inclusive, ouvinte, geralmente, a maioria dos temas que a gente. Vou dar um spoiler aqui. Se você estava aqui pelo tema, já acabou. A gente vai falar só coisas gostosinhas da gente agora e as dicas. Então é isso, cara. Fique aí. Inclusive, vou até pedir desculpa para uma ouvinte aqui, mas já falo. Que é, os temas a gente decide, geralmente com antecedência. E hoje a gente decidiu ontem à noite. Porque a gente esse não saía, né? Assim, não não tava saía. saindo um tema bom, assim, não tava Não. vindo. Aí aconteceu algo pela segunda vez, que é, decidimos um tema que já tínhamos gravado. E boa que descobrimos logo. Porque o outro a gente se preparou por uma semana, e a gente já tinha gravado aquele tema. E a Ju Cruz, maravilhosa, irmã de Cintia, me falou, vocês já Que gravaram? é a nossa memória, né? Assim, A enciclopédia Cruz que nós temos, né? E, enfim, é isso. Então foi gravado na urgência, maravilhoso, né? Porque a gente
teve o dia pra também ficar pensando e lembrando das coisas. E queria pedir desculpa pra uma pessoa aqui, que foi Dila, que num dos episódios passados eu falei que ela não tinha assistido A Grande Beleza. E Dila, a italiana, já assistiu A Grande Beleza. Quem não assistiu foi a Porra, Thaís. se, Então o meu ódio vai pra Thaís, não pra Dila. pelo amor de Deus, direcione direito esse ódio, De Mauro. Que Dila, isso? me perdoa. Te amo. Maravilhosa. Olha, de dicas, pensando em filmes e livros que tem a ver com essa coisa do sonho. Olha, eu acho que vale indicar Biblioteca da Meia-Noite de novo, Uhum. porque não tem muito a ver com sonho realizado, que a bicha não realizou porra nenhuma, né? Se tem uma coisa que ela não fez foi realizar nada. Nada do que ela sonhou ela realizou, mas ela caminhou por esses lugares, né? Então, a gente tem um episódio sobre Biblioteca da Meia-Noite, então vá lá, leia, depois escute, porque tem muito spoiler e tal, não dá para você ouvir antes, mas eu acho que é um livro que vale, viu? Uhum. Eu tenho uma dica de um filme que é Pobres Criaturas. Ah, E ela, é verdade. com o Nossa, sonho, essa daí não tinha planilha, né? Essa daí não era tinha. ia, vamos viver. Essa é tipo, eu quero fazer e vou começar agora, inclusive. Abre a porta e vai. Tô indo. Tive Vou uma ideia. imediatamente. Inclusive, beijo. Tô indo. É, exatamente. E é um filme gostosíssimo, não só por esse lado, também é muito legal e é isso, é uma coisa de sonhos ali muito gostosos e sonhos com a realidade, sonhos que não são do jeito que planejou e a vida acontecendo, que a vida tá aí, né? A vida é uma caixinha de surpresas, está aí para nos jogar no poço e depois arrumar outro poço e também tá para colocar a gente nas nuvens. Se a gente não tomar cuidado, tem que ficar sempre de olho pra onde a gente tá indo. E é um filme muito gostoso. Você acha que o Walter Mitty caberia? Caberia, né? Caberia A Vida Secreta de Walter Mitty. Caberia sim. Porque tem a coisa dele ficar indo atrás ali do negócio da foto, do mistério, né? Assim, das coisas que ele Uhum. queria. É. Inclusive, esse é um dos meus filmes favoritos. E se você não ouviu e não quer spoiler, eu vou dar um spoiler aqui agora, então, por favor, não escute. Pula. Pula. Que é uma das coisas que eu assisti várias vezes e só depois fui ver é que ele tem essa coisa de sonhar, né? Que ele sonha acordado. E no final ele não tem mais. Porque ele começou a viver. Ele começa a viver e aí ele É para de ter verdade. o sonho acordado. Porque ele tá vivendo. E eu, tipo, eu não tinha me tocado. O personagem fala pra ele, né? Ou ele fala alguma coisa assim de não tá sonhando, alguma coisa assim. Mas eu lembro quando eu tive essa realização, eu pensei, caramba, mais uma mensagem bonitinha, Ah, maravilhosa, não mas você bonitinha, não achou ruim, maravilhosa. né? Tipo, bom Não, que eu achei ele maravilhoso. tá finalmente vivendo as coisas que ele só imaginava, né? Porque ele não vivia nada. Ele sonhava tudo. Ele não dizia o que ele queria, ele não fazia o que ele queria, ele não vivia, ele sonhava, só sonhava. E eu acho que esse é um ponto também, de que às vezes a gente se pega nesse local de só sonhar e a vida tá aí, né? A vida tá acontecendo e quando a gente começa a gente viver coisas que a gente queria e de dizer coisas que a gente quer, de aprender a ser a gente mais a gente mesmo e se amar mais, a gente nem percebe essas mudanças que acontecem e como esses medos e essas coisas passaram e você nem percebe mais que aquilo não acontece mais, né? E essa parte do filme é uma coisa muito gostosa, muito gostosa. Bruno, você sabia que na terapia eu percebo que tem, assim, tem alguns problemas que o paciente tem e que eles são enormes. E aí a gente trata e ele passa. E depois de um tempo, ele nem lembra que aquilo era tão enorme. Tipo, como eu sou uma enciclopédia ambulante, né, da vida dos meus pacientes, vira e mexe, eu falo, ah, mas lembra que tal coisa, não sei o que a pessoa, mas era tudo isso? Nossa, eu não lembrava que era tudo isso. Era. Ficamos 3 meses tratando disso, terapia. Nossa, não lembrava, porque fica, sabe, assim, depois que a gente supera, eu acho que, sei lá, perde tamanho mesmo, verdade. É. Eu lembro de várias da minha, que eram grandes.
Eu lembro de uma que eu era muito introspectivo. E eu não, eu sentia uma coisa entalada na minha garganta constantemente. Constantemente, essa coisa entalada, assim. E eu não dizia o que eu sentia, eu não dizia o que eu queria, eu não dizia nada. Eu guardava tudo pra mim, engolia tudo. E essa sensação era horrível de estar aqui, sabe? Como se eu quisesse gritar o tempo todo. E quando passou, eu não percebi que tinha passado. Mas quando na terapia a gente falou sobre isso, eu lembro e nunca mais esqueci dessa coisa, de como era horrível essa sensação. E de como, quando eu não digo algo hoje, acontece outra coisa comigo, e aí o que eu acabo fazendo, eu vou lá e digo. Porque eu não quero que fique nada guardado, quero jogar no mundo para ver o que acontece. Mas eu lembro de como isso era algo gigantesco para mim, dessa sensação, sabe? Porque era muitas coisas, né? Eu não dizia por muitas coisas. E não dizia muitas coisas, mas tinha essa sensação de entalado no pescoço, que era enorme. E era dolorosa. Era como se fosse como se você quisesse gritar e não conseguisse, não soubesse como gritar, tivesse medo de gritar. Né? E como é essa coisa de depois, quando você passa, Quase morreu engasgado pelas palavras que não disse. foi, foi. E que bom que agora falo pra caramba. Fala pra caramba. É isso, gente. Quase que a gente abre o quê? Um novo Já episódio. começa um outro tema. Vamos, inclusive, agora bater um papo sobre isso para ver se isso vira um tema. Então tá, gente, era isso. Espero que vocês sonhem muito mais agora, que vocês comecem a ter um lado mais lúdico, criativo, sei lá, da vida antes de ir para a planilha. Vá para a planilha, é importante, mas esteja no lugar que você está sonhando primeiro, nem que seja só na sua cabeça, né? É isso. E divida com os outros seu sonho. Manda pra gente. Manda pro seu parceiro de que tá de cueca ou de calcinha cozinhando. Manda na mensagem. Divida o sonho. Fala pro mundo o que você quer. Não tenha vergonha do que você merece. Então é isso. Um É beijo. isso, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.